a sua vida, a luz da palavra de Deus. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 8. A cura de um leproso. Aqui Mateus narra a cura do leproso, a cura do criado de um centurião, a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Jesus acalma a tempestade. Ora, descendo ele do monte, ele, Jesus, o Cristo, descendo, da onde? Do monte. Após a narração do sermão da montanha, descendo do monte, grandes multidões o seguiam. Grandes multidões o seguiam, por quê? No término do capítulo 7, porque ele os ensinava com autoridade, não como os preletores, os escribas. Multidões o seguiam. E eis que um leproso se aproximou. Eis que um leproso se aproximou. Analisa o contexto. Leproso se aproximou. Aproximou de quem? Do mestre. Adorou. Se aproximou, adorou o mestre. Ei, aproximando-se, adorando, disse, não impôs condições, apenas disse ao mestre: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, o mestre, Rabi, estendendo a mão, aquela mão misericordiosa vindo em direção ao leproso, a mão misericordiosa do Cristo, vindo em direção de quem? Do leproso. Ninguém tocava em leproso naquela época. Ninguém. Falavam à distância, até desviavam o caminho, mas aqui o Cristo, estendendo a mão, tocou o leproso. Quem? O leproso. E disse: quero, pois foi para isso que eu vim. Quero ficar limpo. Na mesma hora, imediatamente, ficou limpo da lepra. Na mesma hora, tocou o leproso, o Cristo. Disse-lhe então, o mestre disse ao leproso: olha, não digas a ninguém, não conta para ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, mas cumpre a lei. Vai mostrar-te ao sacerdote, faz a oferta que Moisés deixou escrito para servir de testemunho, pois ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Vai te mostrar a quem? Ao sacerdote. Leva a oferta que Moisés deixou escrito para testemunho que tu agora está limpo. Tu tocou
a cura do criado de um centurião. De quem? Centurião romano. Só podia ser romano. Centurião, aquele que está sob o comando de 100 homens treinados, centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando. Um centurião, alguém cheio de autoridade na época, implorando para quem? O mestre. Implorando: Senhor, tu, Senhor, tu, Senhor, meu criado jaz, há muito tempo, jaz a cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: deixa comigo, eu vou curá-lo, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa. Senhor, miserável homem que sou, não sou digno que entres na minha casa. Não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Uma palavra. O centurião romano implorou ao Cristo que dissesse uma palavra. E ele tinha certeza que o criado dele seria curado. Uma palavra do mestre. Tu, pois também eu, o centurião romano, sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Um homem cheio de autoridade chegou aos pés do bom mestre implorando, cheio de autoridade, mas reconheceu a autoridade maior do mestre implorando. Chegou o limite da autoridade do centurião romano, algo que não estava mais no controle dele, mas o mestre, ele sabia que o mestre, com apenas uma palavra, dize uma palavra e eu tenho certeza que o meu rapaz será curado. Ouvindo isto, o Cristo mestre admirou-se e disse aos que o seguiam: o romano, cheio de autoridade, chegou aos pés do mestre e deu todo esse relato. Aí o mestre olhou para os discípulos, os que o seguiam. Em verdade, lançou essa palavra aos que o seguiam, aos que estavam com ele. Em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel, achei fé como esta. Como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão o lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. No reino, muitos, por causa da fé, hão de assentar-se com o patriarca Abraão,
o patriarca Isaac, o patriarca Jacó, a mesa no reino, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Nas trevas, ali haverá choro, ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, seja feito conforme a tua fé. Vai, já está feito, porque tu teve fé para tal. Aí, naquela mesma hora, Mateus faz questão de narrar que foi na hora. O servo foi curado na hora, com apenas uma palavra: vai, vai. Curado. A cura da sogra de Pedro. Pedro, vendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. A sogra do Pedro no leito, ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão, a febre a deixou. Entendeu nada, né? O Cristo chegou à beira do leito da sogra de Pedro, tomou-a pela mão e a febre já se retirou. E ela se levantou, foi fazer os seus afazeres. E ela se levantou e passou a servi-lo. Propósito. Servir quem? O mestre. Propósito. Ela tinha já na mente esse propósito. Por isso, o mestre só se aproximou, não perguntou nada. Se aproximou, tomou-a pela mão. A febre a deixou, passou a servi-lo. Uma mente comprometida com Cristo não precisa falar nada. Nada. Muitas outras curas, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, curou todos os que estavam doentes, todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, para se cumprir o que lhe havia dito Isaías lá 700 anos antes dele aparecer. Ele mesmo, quem é ele? O Cristo, tomou as nossas enfermidades, carregou as nossas doenças para que se cumprir. Por isso curou todas as enfermidades para cumprir a palavra do profeta. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, multidões, ordenou que passassem para a outra margem. Passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba, lá vem o entendido, o teólogo, ali disse: mestre,
Mestre, já chega elogiando. Não que ele não fosse, mas a palavra depende de quem vem. Escriba, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: ó mestre, as raposas têm covis, as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele era um entendido, sabia o que o Cristo estava falando. Talvez ali os discípulos, os indoutos, não entenderam nada. Mas o escriba sabia exatamente o que o mestre estava dizendo com a palavra. As raposas têm covis, as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro ainda dos seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Dos seus discípulos, ao que respondeu o mestre, o Cristo: segue-me. Atravessou para outra margem, segue. Aqui o discípulo já entendia. Segue-me, deixe os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Deixa. Atravessou, passou para outra margem, segue. Não olha. Não olha para trás. Segue-me. Jesus acalma a tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus, o Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, dormia. Mas os seus discípulos vieram acordá-lo, clamando, apavorados: Senhor, salva-nos, perecemos. Tinham visto a cura do leproso. Tinham ouvido a cura do criado do centurião. Testemunhado a saúde da sogra de Pedro. E aqui era só uma tempestade. Todos, eu creio que os principais dos seus discípulos que estavam aqui, eram experientes no mar. Eram pescadores, experientes no mar. Mas aqui veio a tempestade e já se apavoraram. E o mestre dormia. Perguntou-lhes então o Cristo, acordou o mestre: por quê? Sois tímidos. Por que sois tímidos? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Levantando-se,
Levantou-se o mestre. Repreendeu os ventos e o mar se fez grande bonança. Acalma, vento, mar. Maravilharam-se os homens e começaram a dizer: quem é este? O mestre, que até os ventos lhe obedecem. Estavam com ele. Mas quem é este? Quem é este? Contudo, o centurião lá, romano, que não era da geração separada, sabia quem ele era. A cura de 2 endemoniados gadarenos, tendo ele chegado a outra margem, a terra de Gadar, atravessou. Vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo de entre os sepulcros, em tal modo furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram. Ninguém podia passar por aquele caminho. Contudo, Cristo ia. Ó Cristo, que temos contigo, disseram os endemoniados. Ó Filho de Deus. Os discípulos não sabiam, mas o endemoniado aqui sabia quem era ele. Até os demônios sabem quem é ele. Ó Cristo, ó Filho de Deus, Filho de Deus. Vieste nos atormentar antes do tempo? Ora, aí Mateus narra a questão ali. Andavam pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram. O mestre ainda não tinha falado nada, mas os demônios já estavam apavorados. Se nos espelha e nos manda para os porcos. O mestre não tinha falado nada, mas os demônios já sabiam o seu destino. Nos manda para os porcos. Pois ele ordenou. O mestre. E eles saindo passaram para os porcos. Eles precisaram pedir para o mestre para passar para um animal irracional. Nos permite. Se nos vai expelir, nos permite. Pediram autorização. Se o mestre apenas tivesse dito não, iriam para o abismo na mesma hora. Passaram eles para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros. Chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Não sei de que maneira eles contaram, mas contaram. Então a cidade saiu para encontrar o mestre. Vendo? Sai daqui!
fazendo lhe rogaram para que ele se retirasse dele. Sai daqui! Sai! Não queremos você aqui! Às vezes o milagre provoca uma reação inesperada. O dono do milagre estava ali. Terra de Zebulon, terra de Naftali. Os seus viram a luz, mas aqueles não quiseram a luz. Sai daqui! A sua vida, a luz da palavra de Deus. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 8.